todos. Bem-vindos à Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada. Cumprimento as autoridades presentes, Dr. Pedro de Faria Castro, Subsecretário Regional da Presidência, em representação do Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, Dr. José Manuel Bolieiro, Dra. Berta Cabral, Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Sr. Ernesto Rezendes, Sr. Dr. Ernesto Rezendes, em representação do Sr. Presidente da Câmara, Dr. Pedro Nascimento de Cabral, Dr. António Miguel Soares, Presidente da Câmara do Nordeste, Dr. João Bosco Mota Amaral, distinto primeiro Presidente do Governo Regional dos Açores e da Região Autónoma dos Açores, Dr. Nuno Cardoso Dias, Diretor de Serviços das Comunidades e Migrações, demais autoridades aqui representadas, estimados colegas de painel, Dr. José Andrade, Diretor Regional das Comunidades e ilustre autor de uma vasta obra comunitária e agora também e sempre literária, Dr. Walter Viegas, Presidente da AIPA, Associação dos Imigrantes dos Açores, cuja ação acompanho pessoalmente com muito interesse, orgulho e sentido de pertença. Doutora Andreia Muniz de Sousa, Presidente da Associação dos Imigrantes Açorianos, Sr. Ernesto Rezendes, proprietário da editora Letras Lavadas, grande entusiasta e promotor do mundo editorial açoriano. Muito boa tarde a todos, um cumprimento especial à família do Dr. José Andrade, à sua mãe, muitos parabéns pelos seus filhos sempre muito presentes na vida cultural açoriana e aqui em particular em São Miguel, muitos parabéns. Esta biblioteca e arquivo é a casa dos livros e dos documentos. Agora não só uma casa de papel, mas uma casa da informação e da memória coletiva. E do nosso ponto de vista, é o lugar próprio para fazer a apresentação pública dos livros. Não só porque todos os livros lançados aqui hoje constituirão a nossa memória futura, mas sobretudo porque aqui o acesso ao livro e à leitura é livre e democraticamente gratuito. Congratulamos-nos e agradecemos o facto de terem escolhido este espaço para esta sessão, que representa uma festa em torno do livro e da temática que nos toca a todos, que são as migrações. Este assunto das migrações está, aliás, muito bem representado e disponível no fundo documental da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada. Temos mais de 160 títulos, cujo título do livro tem a palavra migração. Temos 1527 títulos de livros cujo assunto é emigração e agora 451 livros classificados com um novo assunto para os Açores, que é a imigração. No arquivo de Ponta Delgada, que aqui está depositado, destaco vários fundos documentais que retratam a relação dos açorianos com o exterior, trazendo relevantes experiências como o arquivo João Maria de Aguiar, muito rico em documentação sobre a ocupação de Portugal dos territórios africanos, o arquivo Afonso Chaves, na sua relação científica que levou os Açores para fora de portas, o recente arquivo do senador John Correia, que está aqui na primeira fila, muito obrigado por confiar em nós, e o arquivo Índice Ribeiro, então Ministro das Obras Públicas, na década de 1870, na qual se verificou um abundante fluxo migratório açoriano para as ilhas do Havaí e de cujo arquivo se destaca um singular e significativo documento que está retratado na mostra documental aqui na zona da entrada da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, para a qual chamo a vossa atenção. Mas o que nos traz aqui não é a publicidade à biblioteca, nem o nosso trabalho aqui no arquivo, mas é a apresentação do livro Transatlântico 2, Açorianidade e Transinsularidade e Interculturalidade, da autoria do Dr. José Andrade, e por isso dou início a esta sessão, não me alongo mais nas considerações sobre arquivo e biblioteca, e passo a palavra ao editor do livro, o Sr. Ernesto Rezendes. Muito obrigada.
Muito boa tarde a todos e a todas que cá estão presentes. Para nós, dispensava as formalidades das entidades que cá estão, cumprimento todos em geral, essencialmente os meus amigos aqui da mesa e o meu amigo de longa data, José Andrade. Para nós, hoje, é com muita alegria que estamos cá para apresentar mais um livro deste autor, que começa a ser difícil arranjar pessoas para falarem sobre ele autor, pela quantidade de livros que ele já tem publicado na nossa editora e outras editoras ou edições pessoais. E para falar desse livro, não sou eu, há de ter alguém que há de falar dele. Gostaria só de aproveitar a oportunidade para dizer que a Publisor este ano faz 50 anos. A Publisor é a dona das editoras Letras Lavadas, Nona Poesia e Pedra Pomes. O ano 2023 editámos 73 títulos com autores locais, essencialmente autores locais, ou que escrevem sobre os Açores. E o ano 2024, nessas comemorações do nosso 50º, vamos então abrir as portas ao mundo, onde vamos publicar alguns livros de autores internacionais que foram best-sellers mundiais, que estão a ser traduzidos para português e vai ser editados para Portugal na nossa editora, e também vamos editar outros livros juntando as ilhas da Macaronésia, Madeira e Cabo Verde e Canárias. Pronto, esse é o nosso projeto para 2024 e no seguimento daqueles outros anos que tem sido o nosso lema, trabalhar com os autores e aqueles que dão nome preferência para a nossa casa e que gostam que nós passamos os seus conteúdos para livros. Muito obrigado e boa tarde. Boa noite. Gostaria de começar também dando os cumprimentos ao Sr. Presidente Otto Amaral, às autoridades aqui presentes e também ao nosso ator e ao nosso querido amigo e colega José Andrade e todos vós presentes. É verdadeiramente uma honra estar diante desta audiência numa ocasião muito especial para o lançamento deste livro, Transatlântico 2, a Serenidade e Culturalidade do Dr. José Andrade. Enquanto ele continua a nos levar para uma aventura literária sobre a importância da identidade açoriana na diáspora e diversidade das culturas da região dos Açores. Quando falei com o Dr. José antes desta noite, ele brincou comigo a lembrar que hoje marcaria uma ocasião muito especial para mim também, sendo a minha estreia como a nova Presidente da Associação dos Imigrantes dos Açores. Muito obrigada, Dr. José. Não causou nenhum stress e eu dormi muito bem toda a noite a praticar a palavra interculturalidade. Em nota séria, Dr. José agradece por essa oportunidade e por permitir falar sobre um tema que é muito importância para mim e para a Associação dos Imigrantes dos Açores, a identidade açoriana da diáspora. Como sabe, este tema é pessoal para mim e parte de quem é que eu sou. Eu tenho sido uma imigrante que deixou os Açores quando ainda era uma criança e agora tento retornar aos nossos lindos Açores com a minha família o ano passado. É a razão que o meu português não é perfeito, só estou só dizendo. Ser imigrante é uma jornada profunda e pessoal que molda a nossa identidade, a nossa resiliência, a perspectiva de vida de todos os imigrantes. O coração do imigrante carrega um peso de nostalgia e preserva memórias e tradições, ao mesmo tempo que abraça a empolgação de descobrir e se integrar uma nova cultura. Essa dualidade cria uma passagem emocional única. É comum dizer-se que o espaço geográfico dos Açores não se circunscreve apenas à dimensão das nossas ilhas, mas as que ultrapassa, estendendo-se a demais latitudes onde há resquícios da serenidade. O percurso da história açoriana até aos nossos dias foi guiado pelo contato constante com o fenómeno migratório. Numa primeira fase, a imigração, e a segunda fase, a imigração. Por tudo isto, o povo açoriano tem bem presente o sentimento de distância, quer de quem parte, quer de quem fica. Todos os açorianos que deixaram o conforto da presença familiar, da língua e cultura portuguesa,
partiram em busca de melhores condições de vida, merecem toda a nossa admiração e reconhecimento. Com o seu trabalho, o seu amor à sua terra, a sua dedicação e com a preservação e divulgação das nossas manifestações identitárias, tornaram-se autênticos embaixadores da açorianidade. Esta missão decorre de vontade de preservar as raízes de um povo que soube ultrapassar a bravura de mares e construir aquilo que é hoje visível em orgulho a todos os açorianos. Comunidades sólidas, ativas, empreendedoras e solidárias. Ao longo de vários séculos, os açorianos estabeleceram-se em diversos países, nomeadamente no Brasil, Estados Unidos da América, Uruguai, Bermuda e Canadá, contribuindo de forma efetiva para o seu desenvolvimento. Esta é, sem dúvida, uma história rica e que muito orgulha cada açoriano onde quer que se encontre. Há que ter em conta que as nossas comunidades são, por um lado, grandes defensoras dos seus interesses nas sociedades de acolhimento e, por outro, fiéis representantes das nossas potencialidades nestes mesmos espaços. A diáspora açoriana tem-se afirmado ao longo dos anos nas diversas sociedades onde está presente, participando de forma ativa nos diversos processos de integração que correspondem a um pleno exercício de cidadania, que descolocando, no entanto, a valorização do ADN açoriano que corre em nossas veias. Uma comunidade que participa empenhamente no desenvolvimento da sociedade de acolhimento, que elege e que é eleita, que estimula e dinamiza as mais-valias do ativismo, conquista a simpatia e o reconhecimento da comunidade anfitriã. Por isso, o associativismo, e permita-me aqui destacar a Associação de Imigrantes Açorianos, deve constituir-se, por um lado, como interlocutor por excelência dos anseios e preocupações dos açorianos, quer junto das instituições de sociedades de acolhimento, quer das instituições da região, e, por outro, acentuar as suas potencialidades enquanto embaixadas dos Açores no mundo, representando os nossos interesses e valorizando as nossas capacidades. Não devemos nem podemos prescindir do contributo de todos aqueles que conheçam e entendem a nossa realidade geográfica, a nossa relação harmoniosa com o mar e com a terra, bem como a nossa forma tão própria de pensar e de estar no mundo. Por isso, é imperativo que as comunidades aprofundem o seu conhecimento da nossa atual realidade arquipelágica, da nossa modernidade, da nossa aposta das novas tecnologias, valorizando, deste modo, as nossas ilhas. Doutores, dá muito parabéns e continuação de muito sucesso. Obrigado ao serviço que faz tudo para as comunidades. É um grande prazer chegar até Ponta Delgada, esse belo ambiente da nossa ilha de São Miguel, dos Açores, para levar um grande abraço ao escritor José de Andrade, ao editor José Ernesto Rezendes, do Letras Lavadas, pelo lançamento hoje do livro Transatlântico 2, Açorianidade e Interculturalidade. Participar do texto do prefácio dessa obra de grande vulto é um privilégio. Por essa razão, cabe um grande agradecimento pela oportunidade de poder falar das migrações açorianas para o Brasil, de mostrar a nossa açorianidade preservada, mesmo passados 276 anos, para agradecer a oportunidade de falar das migrações desse imenso país que é o Brasil, um país continental com tantas ilhas dentro de si. Podemos falar de 405 anos da presença dos açorianos no Maranhão. Podemos falar da presença dos açorianos no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, São Paulo, na Bahia. Podemos falar dos açorianos presentes, inclusive, em 1822, na independência do Brasil. Podemos falar dos açorianos do Extremo Sul,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que há 276 anos constroem um Estado e contribuem para o desenvolvimento econômico, social e político da nossa terra. Nesse grande transatlântico que nós embarcamos, conhecemos no primeiro volume a atlanticidade, conhecemos a identidade, conhecemos as migrações açorianas, tendo o Atlântico pelo meio. Nesse segundo volume, nós vamos além, nós falamos da açorianidade. E gosto sempre de lembrar que quando os açorianos chegaram a Santa Catarina no século XVIII, traziam no seu coração, ou quem sabe, debaixo da pele, os sonhos, os sentimentos, as crenças, os hábitos, os costumes que foram se multiplicando, foram se alterando, porque a cultura é um processo de assimilação muito forte, e nesse processo de assimilação e de transformação, uma nova sociedade tangencial foi crescendo, foi nascendo. Os açorianos de hoje são descendentes daqueles pioneiros açorianos do século XVIII, são os açorianos do século XXI. Hoje eles sabem onde fica esse lugar chamado Açores e suas 9 ilhas. Os açorianos de hoje trazem consigo a fé no Divino Espírito Santo, o grande elemento unificador da cultura dos açorianos no mundo. Os açorianos de hoje somos quase 2 milhões de descendentes a viver em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Os açorianos de hoje têm uma solenidade sobrevivente, uma solenidade que não se esgota, que está presente em tantas multividências. A nossa solenidade tecida uma grande almofada de renda de mil, por homens e mulheres catarinenses e açorianos. Parabéns, Dr. José Andrade. Ora viva, desde a Califórnia, já nem tanto perdida e já com menos abundância, parafraseando o poema célebre de Pedro da Silveira, a ilha em que nos falava das Califórnias perdidas de abundância. Uma saudação para todos, particularmente e em primeira mão, obviamente, para o autor da obra hoje lançada, ou seja, o nosso caro amigo Dr. José Andrade. Permitam-me também algumas saudações especiais, particularmente para a senhora diretora da Biblioteca Pública, doutora Iva Matos, para o nosso queridíssimo editor da Letras Lavadas, um herói que concerne a publicações nos Açores, o senhor Ernesto Rezendes. Uma saudação muito especial para ele, desde a Universidade Estadual da Califórnia, em Fresno. Também permitam-me uma saudação, obviamente, para a senhora Presidente da Associação dos Imigrantes Açorianos, doutora Andreia Muniz de Sousa, para os meus colegas profasseadores. Não podia estar em melhor companhia, graças ao convite do Dr. José Andrade, ou seja, estar com queridos amigos como a Lélia Pereira Nunes do Brasil e José Carlos Teixeira do Canadá. Uma saudação, dizia eu também, para todos quantos estão envolvidos neste bonito acontecimento que hoje está a ocorrer, portanto, aqui na Biblioteca Pública de Ponta Delgada. Em nome pessoal, agradeço primeiro e sobretudo ao autor José Andrade por o ter convidado para escrever um humildíssimo prefácio no que concerne à presença açoriana nos Estados Unidos da América. A nossa diáspora, meus caros amigos, é, na minha perspectiva, uma parte importante da história e da identidade cultural das nossas ilhas. Essa realidade está bem patente nos textos que o autor José Andrade escolheu para este livro, o Transatlântico 2, Açorianidade e Interculturalidade. Está de parabéns o autor, portanto, está de parabéns mais uma vez a Letras Lavadas, está de parabéns o arquipélago dos Açores, está de parabéns a nossa diáspora e estão de parabéns todos os açorianos, independentemente onde estejam, com mais esta coleção, que é, portanto, uma coleção de textos de José Andrade, que ao fim e ao cabo fazem um trabalho importantíssimo, que é a ligação dos Açores ao mundo e do mundo aos Açores. Para todos, um forte abraço e uma forma muito particular para o caro amigo Dr. José Andrade,
Parabéns pela obra e um abraço para todos quantos estão presentes hoje na Biblioteca Pública e Arquivo Regional da cidade de Ponta Delgada. Desde a Califórnia, um forte abraço de amizade. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que me foi feito pelo Dr. José Andrade a fim de escrever um dos prefácios deste livro. Nos últimos 3 séculos, a imigração para territórios estrangeiros tornou-se uma parte integrante da história social das Ilhas dos Açores e uma constante na vida do seu povo. O Brasil, primeiro, os Estados Unidos e o Canadá têm estado entre os principais destinos para os migrantes açorianos, para além do Uruguai, das Bermudas e do Havaí. Têm em todas elas comunidades açorianas coletivamente conhecidas como a 10ª ilha. Os açorianos construíram comunidades institucionalmente completas em todos estes destinos e o seu papel e impacto na vida social, cultural, religiosa, económica e política destes não pode ser subestimada. Por muito que os imigrantes açorianos e os seus descendentes formem segmentos importantes da população nos países de acolhimento acima mencionados, o trabalho académico comparativo sobre a riqueza da história das suas trajetórias migratórias, experiências de fixação, formação de comunidade, experiências de integração, incluindo preservação da cultura e da língua materna, bem como a sua marca étnica nas cidades e nas comunidades locais, permanece, contudo, limitado. Na era da migração, este livro atempado de José Andrade dá assim um contributo importante ao estudo da imigração açoriana em diferentes países e cidades de destino da diáspora açoriana. Devido à sua dispersão geográfica global e à escassez de literatura sobre o assunto, tem sido difícil obter uma imagem completa da diáspora açoriana, assim como do seu papel e impacto em países de destino. Neste livro, Andrade traz o seu conhecimento profundo da diáspora açoriana para tornar relevante os seus desafios e sucessos em sociedades locais e oferece visões de como as suas instituições e estruturas estão a evoluir em sociedades multirraciais. Em relação ao Canadá, estamos a comemorar 70 anos de presença açoriana neste país. Este livro, de José Andrade, é um ótimo presente de aniversário. O Canadá tornar-se-ia num dos mais importantes destinos na América do Norte para os açorianos, com o primeiro contingente de 18 pioneiros açorianos a chegar ao porto de Halifax em 1953 e, eventualmente, estabelecendo comunidades de costa a costa. De acordo com os censos de 2021, cerca de 450 mil canadianos eram de origem étnica portuguesa, de primeira, segunda e terceira gerações, com a maioria, a grande maioria, ou seja, 65%, sendo açoriana de primeira geração ou sua descendente. Esta ampla dispersão geográfica das comunidades açorianas no outro lado do Atlântico resultou do que Andrade define como incide, uma dispersão geográfica e cronológica que afirma os Açores na América, ou, como diriam no Nésio e Onésio, a açorianidade projeta-se e dignifica-nos na outra margem do Rio Atlântico. Fim de citação. Em conclusão, este livro representa um importante contributo para uma melhor compreensão da diáspora açoriana. Também preenche uma valiosa lacuna na literatura. O papel e impacto dos imigrantes açorianos como agentes de mudança na vida social, cultural, política e económica dos 6 países de acolhimento, desde o Brasil, Estados Unidos, Canadá e até as Ilhas Bermudas, não pode ser subestimado. Este livro é recomendado como um recurso para alunos de estudos da migração portuguesa e açoriana,
mas também será de interesse para o leitor comum interessado neste tema fascinante. Andrade, na minha opinião, alcança os seus principais objetivos ao entregar um livro importante, cheio de informação útil, que será de interesse aos imigrantes açorianos de diferentes gerações, incluindo estudantes interessados em compreender as complexas forças da migração, o seu impacto na modelagem da estrutura e evolução das comunidades açorianas, assim como o seu impacto sobre os panoramas sociais, culturais e económicos das sociedades de destino. A imigração açoriana decresceu drasticamente nas últimas 3 décadas, de cais de partida a porto de abrigo. E as comunidades açorianas a viver no estrangeiro estão em transição. Existem muitos cenários e é numa variedade de enquadramentos demográficos, socioculturais, políticos e económicos que as novas gerações de açorianos têm de perspectivar as próximas décadas. Nesta altura, é apropriado pedir o aumento de pesquisa e de trabalho académico sobre a diáspora açoriana, os seus pioneiros e os seus descendentes nascidos no estrangeiro. No início do século XXI, há mais perguntas do que respostas relativamente a estas novas gerações de açorianos nascidos na diáspora. A maioria com conhecimento limitado sobre a terra natal e a cultura dos seus antepassados. Neste contexto, recomendo uma versão condensada deste livro em inglês, com maior destaque para as novas gerações de açorianos a viver na diáspora. Ao continuar a pesquisa deste tema importante, espera-se que possamos garantir que as novas gerações de açorianos na diáspora tenham um futuro para herdar. Obrigado.